Distância entre duas retas. Para a gente determinar a distância entre duas retas, a gente tem que observar a posição relativa delas. Se a gente tiver, como aqui nessa figura, duas retas paralelas, então a distância entre elas vai ser a distância de qualquer ponto em cima de uma até a outra reta, tá? E é dado pela altura do paralelogramo, tá? Formado pelos vetores diretores dessas retas e mais um ponto de uma e um ponto da outra. Se elas não forem paralelas, mas forem concorrentes, como é o caso daqui, então a distância entre elas já é zero, porque elas vão ter um ponto em comum. Agora, se elas forem reversas, então, tá, a distância entre elas vai ser dado pela altura do paralelepípedo, tá? Formado pelas duas retas. Por exemplo, aqui, eu tenho uma reta R, reversa a uma reta S, e eu quero saber essa distância, tá? Ou seja, a medida do segmento que é perpendicular às duas retas ao mesmo tempo. Então, isso vai ser a altura do paralelepípedo, formado quando eu pego os vetores V de R, V de S, o ponto P de uma e o ponto Q da outra. A gente viu, pela interpretação geométrica do produto misto, que o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto, né? Quando a gente pega o V de S, o vetor diretor de uma reta, vetor diretor V de R, que é o vetor diretor da reta R, e um ponto P e um ponto Q, S. Tá? Então, quando eu pego três vetores e eu faço o módulo do produto misto, eu encontro esse volume. De outra forma, da geometria clássica, a gente tem que o volume de um paralelepípedo é dado pelo área da base vezes a sua altura. Tá? E essa área da base, ó, anotem o que está acontecendo aqui. Ó. Essa base, ela é um paralelogramo. Paralelogramo, a gente viu que a área do paralelogramo é dado pelo módulo do produto vetorial entre os vetores. Então, a gente tem aqui o produto vetorial entre o V de R e o V de S, vezes a altura. Então, o volume dos dois, tá? Os dois volumes aqui, eles são iguais. Então, vamos igualar as expressões. A gente vai ter que o V de R vetorial com V de S, vezes a altura, que vai ser a distância entre as duas, é igual ao módulo do produto misto, do V de R, V de S, e um vetor PS, quando a gente pega o ponto de uma reta e outro ponto da outra. Então, isolando essa altura, que vai ser a distância, isso vai ser um módulo entre V de S, V de R e RS, sobre o módulo do produto vetorial, entre eles. Entre o V de R vetorial com o V de S, tá? Então, aqui nós temos a distância. Então, para determinar, né, para calcular, né, a distância entre uma reta, entre duas retas, a gente primeiro tem que estabelecer a posição relativa entre as duas. Por quê? Se elas forem concorrentes ou a mesma reta, a distância vai ser zero. Se elas forem paralelas, a maneira de calcular vai ser através da distância de um ponto até uma reta. E se elas forem reversas, então a maneira de calcular vai ser através dessa que a gente acabou de determinar aqui, tá? Pela altura do paralelepípedo formado pelas duas. Tá? Então, aqui é crucial a gente determinar a posição entre as duas antes de fazer isso. Mas isso é fácil, né? De certa forma, porque a gente
pode conhecer aqui os vetores diretores dessas retas, né? Por exemplo, se a gente quiser calcular esse primeiro, tá? Quero calcular a distância entre essas duas retas, a reta R e a reta S. Tá? Vou transcrever para cá a equação e já vou escrever na forma paramétrica essa aqui. Eu tenho x igual a 1 mais h, y igual a h e z é igual a 2 mais h. E S, x menos 1 igual a y mais 2 igual a z menos 3. O vetor diretor dessa reta, tá, é dado por aqueles números que estão multiplicando o parâmetro. Então, é 1, 1 e 1, que a gente já tinha aqui, né? E o vetor diretor dessa reta, ele também está aqui embaixo, ó, que é 1, 1 e 1. Então, essas retas, ou elas são paralelas, ou elas são a mesma reta, né? Tá? Então, eu quero, a gente sabe que pode acontecer de uma estar em cima da outra, aí a distância vai ser 0, ou uma ser paralela à outra dessa forma. Mas, tanto de um jeito quanto do outro, basta a gente pegar o ponto de uma delas e calcular a distância até a outra reta. Porque se elas forem coincidentes, ou seja, se elas já forem a mesma reta, essa distância vai dar 0. Tá bem? Então, vamos determinar a distância desse ponto P até a reta S. Vou pegar um pontinho, então, um ponto P que está sobre a reta R. Tá? O mais fácil é aquele em que o parâmetro é igual a 0, ou seja, o ponto também é 1, 1, 1, 1, 1. Desculpa, gente, eu estava olhando na reta errada, tá? Deixa eu olhar aqui, tá? Então, o mais fácil é aquele em que o parâmetro é 0. Então, o ponto vai ser, quando eu fizer o h igual a 0, eu vou ficar com 1, 0 e 2. Esse é um ponto que está na reta R. Quero a distância, então, entre R e S, vai ser a distância entre o ponto P e a reta S, que é dado pela distância de um ponto a uma reta, que é dado pela altura, né, do paralelepípedo. A gente já viu isso no vídeo anterior, então a gente sabe que isso vai ser dado pelo módulo do produto vetorial, tá? Eu vou pegar, então, o V, vou pegar um outro ponto que está aqui, tá? Certo? Um ponto Q, e vou ter o V de R e o V de S, que são os mesmos. Então, vou ter o V de S vetorial com P de Q, dividido pelo módulo de V de S. Tá? Então, para calcular esse produto vetorial, nós precisamos de um outro ponto, né? Além do ponto na reta R, a gente precisa de um ponto em S. Também fica mais fácil pegar aquele ponto que zera, né? Que zera cada uma das igualdades. Então, se eu pegar o x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 3, eu tenho um ponto que está em S. Então, PQ vai ser igual a 1 menos 1, que é 0, menos 2 e 0, que é menos 2, e 3 menos 2, que é 1. Vamos calcular, então, aqui o módulo, né, desse produto vetorial. Então, primeiro a gente precisa calcular o produto vetorial. Então, vou fazer o V de S vetorial com PQ, tá? E depois a gente calcula o módulo. Então, nós vamos ter aqui I, J, K. O V de S tem coordenadas 1, 1 e 1. E o PQ tem coordenadas 0, menos 2 e 1. Então, a gente vai ter, tá? Desconsiderando
a direção do i, a gente vai ficar com 1 vezes 1, que é 1, menos 2 vezes 1, que é menos 2, com esse menos na frente ficou positivo, mais 2. Desconsidero o j, tá? A segunda coordenada eu vou trocar o sinal, então eu vou ficar com 1 vezes 1, que é 1, menos 0 vezes 1, que deu 0. E na terceira coordenada eu vou ficar com 1 vezes menos 2, que é menos 2, e também aqui vai ter 0. Ou seja, isso é 3, menos 1 e menos 2. Precisamos calcular o módulo disso, tá? Módulo de V de S, vetorial com PQ. Então, a gente vai ter aqui 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então, isso é igual a 9 mais 1 mais 4, ou seja, isso é a raiz de 14. Além disso, a gente precisa do módulo do vetor diretor, ó, nessa expressão. Módulo do vetor diretor. O vetor diretor tem coordenadas 1, 1, então eu vou ficar com 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso é a raiz de 1 mais 1 mais 1, que é a raiz de 3. Então, a distância entre as duas retas, R e S, é igual à distância do ponto P até a reta S, que é dado por, substituindo ali, vamos ficar raiz de 14 sobre raiz de 3. Ou seja, isso é a raiz de 14 terços, unidades de comprimento. As duas retas são paralelas e não são coincidentes, tá? Porque ali não deu 0 a distância. Também, no item B, nós temos ali as duas equações do plano, tá? Desculpa, da reta. Temos a reta R, tá? Que tem coordenadas. Eu já estou pegando ali, vou ficar com 3 mais 2t, menos 1 e 1 mais t. Isso é a reta R. E a reta S, tá? Tá dado na sua forma paramétrica, 6 menos h, y é igual a menos 2 mais h, e z igual a 1 mais h, tá? Então, vou colocar esses dados aqui embaixo, só para ficar mais fácil da gente calcular eles. Tá? Então, vou só reescrever aqui que é a equação das duas. A reta R tem coordenadas, vou escrever da forma paramétrica, x igual a 3 mais 2t, ela estava na forma vetorial, tá? E eu estou reescrevendo ela na forma paramétrica. Y igual a menos 1 e z igual a 1 mais t. E o z e a reta S já estava na forma paramétrica, x igual a 6 menos h, y igual a menos 2 mais h e z igual a 1 mais h. Vamos saber a posição relativa das duas, vou ver quem é o vetor diretor da V de R. Esse número que está multiplicando no parâmetro, então é 2, 0 e 1. Aqui, o vetor diretor da reta S é menos 1, 1 e 1. Tá? Notem que como eles têm vetores, né, que não têm a mesma... que um vetor não é múltiplo do outro, tá? Então, essas retas, elas não são paralelas, ó. Não tem nenhum número que eu multiplique uma das coordenadas para chegar na outra. E aí, então, neste caso, vamos saber se essas retas são concorrentes, tá? Mas, para saber se essas retas são concorrentes, na verdade, a gente não precisa, a gente teria que pegar um ponto de uma, né? O ponto da outra e achar o ponto de interseção. Mas isso não vai ser tão necessário, porque pensa assim, ó, se essas retas forem concorrentes, quando eu pegar o ponto de uma e o ponto de outra, eu vou ter aqui o vetor diretor de uma, o vetor diretor da outra reta, e eu vou ter um vetor PQ. E todas essas retas, se elas forem concorrentes, elas vão estar no mesmo plano. Ou seja, né, o produto misto entre os três pontos já vai dar igual a zero. Então, nesse caso, a gente já pode começar a fazer, calculando a distância entre as duas, da mesma forma como a gente faz quando as retas são reversas, tá? A gente só tem que cuidar, realmente, para excluir o caso delas serem paralelas. Tá? Então, aqui,
eu preciso pegar o ponto de uma, o ponto de outra, e eu vou fazer o módulo do produto misto entre as duas. Então, PQ com V de S, V de R, sobre o módulo do V de R escalar com V de R, vetorial com V de S, tá? Vamos fazer primeiro esse, porque se o resultado der zero, a gente já sabe que elas são concorrentes e que a distância é zero, tá? Então, vou pegar um ponto P que está na reta R. O mais fácil dele é pegar quando o parâmetro é igual a zero, parâmetro t é igual a zero. Então, eu vou ficar com 3, menos 1 e 1. Tá? Fiz o t igual a zero. E o v de s, tá? Vou pegar o parâmetro h igual a zero e vou ficar com 6, menos 2 e 1. Tá? Então, pegando aqui o ponto Q, na reta S, peguei um em que o parâmetro h é zero, 6, menos 2 e 1. Tá? Quando eu fizer esse vetor PQ, então, eu vou ficar com Q menos P, e isso vai dar 6 menos 3 dá 3, menos 2 menos 1, menos 2 menos menos 1, menos 2 mais 1, que é menos 1. E 1 menos 1 deu 0. Tá? Vetor diretor da reta R, a gente já tinha visto aqui. E o vetor diretor da reta S, a gente também já tinha visto ali. Então, vamos determinar agora quem é esse produto misto, tá? Entre esses três vetores, o V de R, o V de S e esse vetor PQ que a gente formou, pegando um ponto qualquer de uma reta e o ponto qualquer da outra reta. Tá? Então, vamos determinar, então, esse produto misto, tá? Que era o produto misto entre PQ, V de R e V de S. Tá? O produto misto, ele é determinado, né, pelo determinante da matriz formada pelos três vetores, pelo vetor PQ, que tem coordenadas 3, menos 1, 0, o V de R, que eu já tinha dito anteriormente, que ele tem coordenadas 2, 0 e 1, e o V de S, que tem coordenadas menos 1, 1 e 1. Para a gente determinar ele, então, vamos repetir as duas primeiras colunas. Eu vou ficar com 3, menos 1, 2, 0, menos 1, 1. Repetir as duas. E vou calcular esse determinante. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Depois, menos, aqui vai dar 0, aqui deu 3 e aqui deu menos 2. Então, a gente vai ficar com 1 menos 1, que é 0. Ou seja, esses três vetores estão no mesmo plano. Essa distância, se a gente substituir aqui, ó, já é 0. Opa! Agora sim, essa distância aqui é igual a 0. E aí, a gente nem precisa determinar a de baixo, né? Porque aí, nesse caso, ali já se anulou. Com relação ao exemplo do item C, tá? Que a gente tem aquela expressão ali, nós temos essas duas retas, a gente vai raciocinar da mesma forma que nesse item B. Primeira coisa que a gente tem que analisar é se essas retas, se elas são paralelas. Tá? A gente se preocupa só com a paralelidade. Porque se elas forem concorrentes, então a gente já sabe que quando a gente for calcular ali o produto misto daquela forma, se elas forem concorrentes, já vai dar o zero que a gente quer. Tá? Então, vamos ver este exemplo, tá? O item C. Eu vou transcrever para cá quais são as retas que a gente está querendo determinar a distância. Tá? Já vou escrever elas aqui. Então, no item C, eu quero calcular a distância entre a reta R, que tem a equação 1, 1, 1,
mais H vezes menos 1, 2 e 1, e a reta S, que tem a equação 1, 1, 3, mais T vezes 2, 1 e 3. Então, vamos olhar, primeira coisa, para saber se essas retas são paralelas ou não. Para isso, a gente vai comparar os vetores diretores das duas. O V de R, que tem coordenadas menos 1, 2 e 1, e o V de S, que tem coordenadas 2, 1 e 3. Tá? Então, queremos saber se esses vetores, né, têm a mesma direção, ou seja, se um é múltiplo do outro. Tem uns que é fácil da gente ver, por exemplo, se tiver uma coordenada igual a 0 num deles e no outro não, porque aí a gente já sabe que não vai ter um único número que dá para multiplicar. Nesse caso aqui, é bom a gente fazer as contas. Então, nós temos que ali o V de R tem coordenadas menos 1, 2 e 1, alfa vezes o V de S, que tem coordenadas 2, 1 e 3. Então, a gente vai ter aqui menos 1, 2 e 1, igual a 2 vezes alfa, alfa e 3 alfa. Então, a gente vai ter 2 vezes alfa igual a menos 1, ou seja, alfa é igual a menos 1 meio. E aqui, já na segunda, a gente vai ficar com alfa igual a 2, ó. Ou seja, a gente encontrou valores diferentes. Então, essas duas retas, elas não são paralelas. Para a gente determinar, então, essa distância, tá? A gente vai calcular através do módulo do produto misto, quando a gente considera os vetores diretores da reta, e mais pegando um ponto de uma e um ponto de outra. Então, vamos supor que eu vou pegar um ponto que está na reta R, tá? Vou pegar este ponto, o mais fácil é que o parâmetro se anula, ou seja, fazendo H igual a 0. Então, eu vou ficar com o ponto 1, 1, 1. Vou pegar um ponto que está na reta S e vou usar o mesmo critério. Vou fazer o parâmetro T ser igual a 0, vou ficar com ponto 1, 1 e 3. Então, eu vou ter aqui que o vetor PQ vai ser dado pelo Q menos P, e isso é igual a 1 menos 1, que é 0, 1 menos 1, que é 0, 3 menos 1, que é 2. Vamos determinar, então, agora o módulo do produto misto entre esses vetores. Tá? Então, a gente vai ter aqui produto misto entre PQ, V de R e V de S, isso vai ser igual, tá? Escrevendo as coordenadas aqui, então, vou ficar com 0, 0, 2, V de R, menos 1, 2 e 1, e o V de S, 2, 1 e 3. Repetindo, então, as duas primeiras colunas, a gente vai ficar com 0, 0, menos 1, 2, 2 e 1. Tá? Calculando, então, a gente vai ficar aqui com 0, 0. Aqui, a gente vai obter menos 2. Vamos para outra coordenada. Aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Ou seja, né? Isso é menos 2 menos 8, que é igual a menos 10. Ou seja, essas retas não são concorrentes. Esses três vetores não são coplanares, tá? Então, as retas são reversas. Então, precisamos de algo além disso, né? Além do produto misto, porque a distância entre a reta R e a reta S vai ser dado pelo módulo desse produto misto que a gente já calculou aqui, dividido pelo módulo do produto vetorial entre os dois vetores diretores. Então, a gente tem só o que nós vamos substituir aqui no numerador. Precisamos determinar ainda o módulo, né, desse produto vetorial. Então, vamos calcular o produto vetorial entre os dois, tá? Isso é bom deixar por último, né? Por causa que se encontrar aqui 0, a gente não precisa do que está embaixo. Então, determinando, a gente vai ficar com I, J, K. O vetor V de R tem coordenadas menos 1, 2 e 1, e o vetor V de S tem coordenadas 2, 1, 3. Tá? Determinando quem é esse vetor. Desconsiderando o I, eu vou ficar com 2 vezes 3, que é 6, 6 menos 1.
Segunda coordenada, eu vou trocar o sinal, vou ficar com menos 1 vezes 3, menos 3, e aqui menos 2. E na última coordenada, eu vou desconsiderar o K, eu vou ficar com menos 1, menos 4. Ou seja, né? A gente tem aqui, então, que esse produto vetorial, ele é igual a 5. Aqui vai ficar menos 5 com esse menos, vai ficar positivo também 5, e menos 5. Então, o módulo desse produto vetorial, módulo de 5, 5 menos 5, vai ser dado por raiz de 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. Isso é igual a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado, então isso é igual a raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, isso é igual a 5 raiz de 3. Então, a distância que nós estamos procurando, distância entre a reta R e a reta S, vai ser dado pelo módulo do produto misto, que a gente acabou de determinar aqui, que é o módulo de menos 10. E esse módulo é valor absoluto, tá? Porque eu estou tratando de um número. Dividido pelo módulo do produto vetorial, que é 5 raiz de 3. Então, isso é igual ao valor absoluto de menos 10, que é 10, 5 raiz de 3. Isso é igual a 2 vezes raiz de 3. Também, para encontrar os mesmos resultados, né, que aparecem nos livros, na teoria em geral, vamos racionalizar. Então, isso é igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 3, unidades de comprimento. Tá? Então, nós ficamos com um exemplo de cada tipo. Quando as retas são paralelas, quando as retas são concorrentes e quando as retas são reversas.